que eu quero? Usando o método da bisseção, calcule raiz de 2 com erro menor que 10 a menos 2. Raiz de 2 é que eu quero calcular. Então eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui e faço assim. X igual a raiz de 2. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Eu tinha isso. X igual a raiz de 2. Vou elevar os dois lados ao quadrado aqui, aqui vai cancelar. X ao quadrado igual a 2. X ao quadrado igual a 2. Vou tirar 2 de cada lado. Tiro 2 aqui, tiro 2 aqui. X ao quadrado menos 2 igual a 0. Igualei a 0, sim. Então essa aqui é a função que eu quero. Essa aqui é a função f de x. F de x é igual a x ao quadrado menos 2. A partir dessa função que começa tudo. Agora, eu vou pegar alguns valores para calcular f de alguns valores aleatórios. Vamos lá, vou começar do zero. F de 0. F de 0 é 0 ao quadrado menos 2. Isso dá menos 2. Negativo. F de 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 2. Isso dá menos 1. Negativo. F de 2. Estou pegando valores inteiros em sequência, né? F de 2. F de 2 é 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4, menos 2 é 2. Opa, deu positivo. Como houve uma mudança de sinal aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho raízes dessa função entre 1 e 2. Então, esse é o primeiro intervalo que eu vou trabalhar, o intervalo 1, 2. E agora eu vou começar o método da bisseção. Intervalo 1, 2. Então, eu vou criar um espaço aqui e vou começar com o intervalo 1, 2. O primeiro intervalo que eu vou trabalhar é o intervalo fechado 1, 2, porque eu sei que eu tenho raiz ali no meio. Quando eu fiz f de 1, deu negativo. E quando eu fiz f de 2, deu positivo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar... Então, aqui eu já acho o erro. Ó. O primeiro erro que eu estou trabalhando é a diferença do intervalo, os extremos do intervalo. 2 menos 1 dá 1. Esse é o primeiro erro que eu estou trabalhando. Agora eu vou calcular xm, ponto médio do intervalo. Ponto médio do intervalo, 1, soma os extremos e divide por 2, sempre assim. 3, 1,5. Metade de 3, 1,5. Calculo f de 1,5. F de 1,5. Lembrando que f de x é sempre essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 2. Sempre que eu falar de f de x, eu estou me referindo a essa função. Então, eu vou fazer essa conta. Substituo x por 1,5. 1,5 ao quadrado menos 2. 2,25 menos 2, 0,25. Que é positivo esse valor. Então, agora, eu já posso ir no segundo intervalo. O f de 1,5 deu positivo. Então, eu substituo no intervalo anterior, que era esse, o valor positivo. Então, ó, o que foi negativo eu mantenho. Ó, o 1 que tinha dado na função valor negativo eu mantenho. E o 2 eu substituo por 1,5.
Vou botar um ponto e vírgula aqui. 1,5 deu um valor positivo. Quando eu apliquei a função f, olha aqui, ó, quando eu apliquei no 1,5, deu um valor positivo, que foi 0,25. Então, agora, o meu intervalo é entre 1 e 1,5. Qual é o erro que eu estou cometendo? Diminui os extremos do intervalo. 1,5 menos 1, que dá 0,5. Então, o meu erro agora é 0,5. E assim eu vou fazendo. Agora, eu vou calcular a média. O ponto médio. Soma os extremos. 1 mais 1,5 e divide por 2. Sempre assim. Então, sempre que for média, soma e divide por 2. 2,5 dividido por 2, 1,25. Agora eu vou calcular f desse ponto médio aí, desse x médio. Esse f vai dar quanto? Substitui nessa função aqui, sempre, né? Eleva ao quadrado e tira 2. Fazendo essa conta, eu vou chegar no seguinte valor. Eu já tenho aqui anotado. 1,25 vai dar menos 0,4375. Esse valor é negativo, né? Menos 0,475 é negativo. Então vai substituir o valor negativo. E eu vou para o terceiro intervalo. O terceiro intervalo vai ser troca o negativo. O negativo, que era 1,5, eu troco por 1,20, que era 1 o negativo, eu troco por 1,25. E o outro lado eu conservo, 1,5. Para esse valor 1,25, a função deu negativo. E para o 1,5, a função deu positivo. Agora eu calculo o erro, sempre nessa sequência. O erro vai ser a diferença dos dois, que vai dar 0,25. E o erro vai diminuindo. E agora eu calculo o ponto médio. O ponto médio desse intervalo. Soma 1,25 mais 1,5 e divide por 2. Faz tudo isso na calculadora, né? E nós vamos ter um ponto médio que vale 1,375. O que faz agora? Calcula a função para esse valor. Substituindo lá em cima, né? No x ao quadrado, menos 2. Isso vai dar menos 0,109375. Valor negativo, né? Tá ali, começou com menos, negativo. Então, eu vou seguir descobrindo intervalos. Como é que vai ser o próximo intervalo? Como esse valor deu negativo, eu tenho que substituir a parte negativa. Então, eu vou substituir 1,25 por 1,375. E eu vou ter lá, o 1,5 continua. 1,5 deu mais quando eu fiz na função. E 1,375, quando eu joguei na função, deu menos. Então agora eu calculo o erro. O erro é a diferença dos extremos do intervalo. Substituindo, eu vou ter 0,125. Por que eu não paro? Porque eu só paro quando o erro for menor. O critério de parada é esse, ó. Você só para quando o erro for menor que 10 a menos 2. Porque esse é o critério de parada. E 10 a menos 2 é 0,01.
Enquanto o erro não for menor, e esse erro aqui não é menor, você não pode parar. Então tem que seguir descobrindo o ponto médio. O que vem a ser o ponto médio? Soma os extremos e divide por 2. Quem é que eu vou somar? Os extremos do intervalo. 1,375 mais 1,5 dividido por 2. Fazendo essa conta, né, na calculadora, eu vou ter 1,4375. Calcula a função para esse valor, f de xm, do ponto médio. Quem é esse ponto médio agora? 1,4375, que eu substituo na função. Qual é a função? X² menos 2. Fazendo f disso, eu vou chegar em mais 0,066 40,625, que é positivo. Então, eu já posso criar um novo intervalo, um quinto intervalo. O valor negativo vai continuar, que é o 1,375. E agora eu substituo o valor positivo, que vai ser 1,4375. 1,4375, que deu positivo esse valor. Então, esse valor deu positivo e 1,375 deu negativo. Agora eu posso calcular o erro. O erro é a diferença, extremos do intervalo. E esse erro vai ser, subtraindo, eu vou chegar em 0,625. Esse erro ainda é maior do que 10 a menos 2. Então, eu tenho que seguir. Vou calcular xm, que é o ponto médio, soma e divide por 2. Somando esses dois valores e dividindo por 2, eu chego em 1,40625. Agora, eu calculo f disso. F de xm. Substituindo lá na função, eu vou ter menos 0,022 460 93 75. Negativo. Então vamos seguir. Vamos para um sexto intervalo. E nesse sexto intervalo, eu vou trocar o valor que é negativo. Então, ó, aqui vai entrar 1,40625. Esse valor foi negativo quando eu botei na função. E o valor positivo continua o mesmo. 1,4375. Fecho aqui. Esse valor, a função foi positiva. Qual é o erro? O erro é a diferença dos extremos do intervalo. Então, o erro agora vai ser 0,022
03 125. Esse erro já é menor do que eu quero? Não, não é não. Então eu tenho que seguir. XM, ponto médio desse intervalo. Soma os extremos e divide por 2. 1,421875. Pego esse valor, elevo ao quadrado e tiro 2. Fazendo essa conta, né? Pego o valor, elevo ao quadrado e tiro 2, eu vou chegar no seguinte valor. Um valor positivo que é 0,021 728 5156. E esse valor é positivo. Então, vamos para um sétimo intervalo. Como esse valor deu positivo, substitui o valor positivo. Então, ó, esse intervalo aqui, ó, 1,40625 continua. E o valor positivo vai mudar para 1,42 1875. Esse valor é positivo. Esse aqui é negativo. Fecha aqui e vamos para o erro. O erro agora é a diferença, né? E esse erro vai ser 0,015625. Esse vai ser o meu erro. Então eu tenho que seguir. Vou para um XM, ponto médio. O erro ainda não é menor do que eu quero. Agora, o ponto médio deu 1,414 0625. Esse foi o meu ponto médio. Agora eu vou calcular f desse ponto médio. Eleva ao quadrado e tira 2. Eu vou chegar em menos 0,00042 72 461. Negativo. Sim. Então o que a gente vai fazer? Vamos continuar. Então eu vou para um oitavo intervalo. Eu vou trocar qual o valor? O valor negativo. Então, esse primeiro valor vai passar a ser 1,414 0625, que é o valor negativo que eu troquei. O valor positivo, 1,421875, continua valendo. E qual o erro que está em questão agora? Subtrai esses dois intervalos aí, os dois extremos do intervalo, e eu vou ter o erro. Então, o meu erro agora vai ser 0, dois zeros, 78, 125. Esse erro é menor
do que o 10 a menos 2. Então, agora, basta achar o ponto médio. O ponto médio, já pelo critério de parada, meu erro já foi. Então, agora, eu somo esses dois extremos aqui, ó, esse com esse, somo e divido por 2. E vou achar a raiz que eu quero, que é 1,417 96 875. Essa é a resposta que eu queria encontrar.